mensagem é vamos em frente, amém? Se você pode fazer isso, fala ao teu irmão, para quem está próximo de você, vamos em frente, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 11, eu vou pedir que você leia comigo, bem forte, nós vamos usar a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o versículo seguinte, com toda a igreja. Diz o texto então: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Lê bem forte comigo, vamos lá? Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Lê bem forte: o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Leia bem forte: mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Amém? Fala para o teu irmão: nós temos as melhores bênçãos. Glória a Deus. Versículo 10 diz: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Lê bem forte: o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que se recebam o que Deus prometeu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós oramos juntos agora, gratos pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua misericórdia em nosso meio, e pedimos que o Senhor continue a nos direcionar agora no conhecimento, na compreensão da Tua palavra, que é a verdade que liberta, e juntos, ó Pai, cremos que sairemos daqui renovados, cremos que haverá salvação aqui, ó Pai, haverá cura, libertação mediante a Tua presença, a Tua palavra, e nós repreendemos todo o mal que se levanta contra a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Amados, então estamos continuando nosso estudo, a nossa série, a nossa saga, nesse sermão poderoso conhecido como Hebreus, e hoje nós vamos entender um pouco da necessidade de amadurecermos na fé, crescermos na fé. Como foi dito em outra oportunidade, a partir do capítulo 4, versículo 18, até o capítulo 7, o autor, ele está explicando algo muito profundo aqui, algo difícil. Ele está falando sobre o Salmo 110, versículo 4, que fala sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um assunto que é estranho para muitos, que não é fácil, mas ele então está ministrando a nós,
estava ministrando àquele público e a nós hoje, que Jesus Cristo veio para cumprir algo muito poderoso, que justamente esse chamado sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E assim vimos no capítulo 4, no capítulo 5, e aqui continuando no capítulo 5, ele dá uma pausa. Olha que interessante a expressão que ele usa, olha só, no versículo 11: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. E de fato no capítulo 7 ele vai retomar esse assunto, mas ele dá um break aqui, ele abre um parênteses, para exortar, encorajar, alertar, porque de alguma forma aquele povo estava perdendo tempo. Fala para o teu irmão, não perca tempo, meu irmão. Se existe algo que não podemos perder, que não tem como recuperar, é tempo. Ninguém recupera tempo. É igual sono perdido, ninguém recupera sono perdido, é impossível. Então não percamos tempo. Então ele começa aqui a exortar dizendo, olha que interessante, nós temos muito a entender, muito a falar sobre esse assunto, sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, sobre a intercessão dele, mas, porque vocês, ou seja, aquele povo ali naquele contexto, estava lento, estava demorando a entender as coisas, é difícil explicá-las, ele diz. Então por algum motivo aquele povo estava lento. É interessante que aqui, quando ele diz aqui, vocês custam a entender, é a tradução da mesma expressão que está no versículo 12, que diz, não se tornem preguiçosos. E o termo aqui, ele traz essa ideia de alguém lento, preguiçoso, sonolento. Por algum motivo aquele povo começou bem, começou no ritmo adequado, mas estava agora quase parando. Talvez algum de nós aqui, alguém de nós, esteja nesse contexto, quase parando, lento, desanimado, desatento, distraído, perdendo tempo, perdendo o que Deus tem para nós, perdendo o que Deus pode nos ensinar. E muitas vezes Deus está ministrando, mas é difícil entendermos. Não é porque a questão é difícil tão somente, mas porque nós não estamos buscando da forma correta. Ele vai dizer no versículo 12 o seguinte, depois de tanto tempo, e ele usa uma expressão aqui, vocês já deviam estar ensinando, deviam ser mestres, mas ainda preciso aprender, precisa de alguém ensinar o beabá, o ABC, o fundamento, o básico. Olha que interessante. Mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. E ele usa uma analogia aqui do alimento, comparando a criança com o adulto, que a criança então ela começa com a amamentação, e com o tempo ela faz a transição para o alimento sólido. E o adulto então ele consegue comer coisas que uma criança não pode, porque pode inclusive matar uma criança. Ele faz essa analogia dizendo, olha, vocês ainda estão muito aquém. Isso é um alerta para nós, por quê, amados? Porque nós percebemos isso. Fazendo uma analogia, se você, por exemplo, está numa empresa já há algum tempo, você volta atrás e você começa a lembrar quando você começou naquela empresa, coisas que você olha e fala, meu Deus, as ideias que eu tinha, eram umas bobeiras, e agora eu já estou melhor. Se você pratica, por exemplo, uma arte marcial, você já está há um tempo, você olha lá atrás e fala, olha, quando eu comecei, era uma ideia assim, não tinha nada a ver. Se você está no estudo de um idioma, por exemplo, ou de alguma disciplina qualquer, já há algum tempo, você olha para trás e fala, quando eu comecei eu não sabia isso, não sabia aquilo, e agora como é bom eu desenvolvi. E é o normal, você imagina alguém que estuda, por exemplo, sei lá, inglês há 10 anos, e ela continua falando a mesma coisa, ou entendendo a mesma coisa que ela entendia quando ela tinha 1 ano de estudo. É normal isso? Mas nós vemos isso na caminhada cristã espiritual, pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos, e a mesmice de sempre. Os problemas são os mesmos, os pecados são os mesmos, as barreiras são as mesmas. Ou seja, não desenvolveu. Isso estava acontecendo ali. Ele vai então, ele faz essa comparação, o ABC, ele usa o termo aqui, ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições, literalmente o ABC, o básico. E por conta disso, é necessário então alimentar com leite. Nós temos 2 outras passagens na Bíblia que comparam essa questão do leite espiritual.
Uma que Paulo escreve, exortando, corrigindo a igreja, e outra que Pedro escreve, estimulando os novos convertidos a justamente buscar o leite espiritual. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo então está exortando, corrigindo vários erros ali na igreja que ficava em Corinto. É interessante, um dos problemas que havia, problemas sérios que havia na igreja de Corinto, era a divisão, era o partidarismo. E olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3 dessa carta, 1 Coríntios capítulo 3, termos interessantes do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 1: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas. Olha só isso aqui: como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Olha a situação que estava aquele povo lá. E por que isso? Qual que era o pecado ali nesse contexto? Ele vai dizer aqui, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda, olha só, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. E qual que era o problema desse mundo aqui, que eles estavam praticando? Olha só, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Olha só, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Para você entender o contexto, ali em Corinto havia uma turma que era simpatizante de Paulo. Não, Paulo é o cara de Deus, Paulo ele fundou a igreja aqui, ele começou, ele é de Deus. Aí tinha um outro partido que se apegou a Apolo. Quem que é Apolo? Apolo foi um grande homem de Deus, conforme está em Atos, um homem entendido das Escrituras, cheio do Espírito Santo, alguém que conhecia e pregava a Jesus. Tanto é que alguns entendem que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Então ele era um cara extremamente gabaritado. E havia então ali aqueles falando, não, Paulo é um cara, Paulo não está com nada não, eu sou de Apolo, Apolo é muito bom, eu sigo Apolo. E aí olha o que Paulo diz, versículo 5: afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, amém? Amém? E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, amém? O que importa então, amados? Mas sim Deus que dá o crescimento, amém? E aí ele continua sobre isso, vai falar, né, havia também aqueles que entendiam que eram de Pedro, uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. E Paulo resume dizendo, olha, quem que morreu por vocês? Eu, Paulo ou Apolo? Eu, Paulo, eu, Pedro ou Apolo? Quem que morreu? Cristo morreu por nós. Então naquele contexto, para você entender sobre a questão do leite espiritual, a imaturidade deles estava na divisão, no partidarismo, na facção. Talvez não seja esse o caso em outros contextos, mas existem muitas situações que nos deixam então imaturos, presos, sem crescer, sem desenvolver. E nós não estamos falando de crescer de patente numa comunidade, que as pessoas acham às vezes que é crescer de patente na comunidade, né? Tem aquele meme, né? Olha aqui que eu era só irmão, agora eu sou baterista, né? Agora eu sou do louvor. Não é isso. Amadurecer, crescer não é isso. Lógico que uma pessoa que amadurece, logicamente ela vai desenvolver atividades no meio da comunidade. Isso é inevitável. Mas não é disso que se fala sobre maturidade. Olha que interessante, vamos lá para 1 Pedro agora, mais outro texto que fala sobre o leite espiritual. Aqui no sentido positivo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, aqui ele já está falando a novos cristãos, pessoas recém, estavam caminhando ali no início.
E ele vai dizer o seguinte: portanto, olha só, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Olha só, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Amém? Então aqui já é um contexto diferente. O versículo 3 diz: pois como diz as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Quem aqui já descobriu que o Senhor é bom? Então, quem sabe você começou a caminhada, amém, e você está bebendo do leite espiritual, está no início, e é isso mesmo, e continue buscando, continue se alimentando. Agora, isso tem um prazo. Quanto tempo? Não é uma questão exata, é uma questão de discernir e buscar a direção do Senhor. Então, voltando lá para Hebreus, a preocupação do autor com a igreja é essa: pessoas que já deveriam estar ensinando, seja ensinando com seu bom testemunho, porque ensinar não, às vezes a pessoa não tem eloquência para estar à frente de um público falando, mas não é essa a questão. Nós ensinamos com o nosso testemunho, nós ensinamos com a nossa vida, e logicamente você pode ensinar com os dons que Deus te deu, e muitos já deveriam estar fazendo isso, mas continuam ainda como bebê, e bebê dá trabalho. Quem tem bebê em casa, levanta a mão. Dá trabalho, é uma logística, né? Hoje a minha esposa não está conosco aqui, está pregando em Batayporã. O pastor nos convidou para pregar lá, e aí é uma logística, né? Porque alguém tem que ficar com a Axelena, né? A Axelena, imagina, vai fazer 2 anos daqui uns dias, é bebê, dá trabalho, né? Ele não quer dormir, não quer, aí pede mamar, e aí quer andar, e dá trabalho, criança. Isso é normal, é fase, e glória a Deus por isso, amém? Agora você imagina com 18 anos dando o mesmo trabalho de uma criança de 2, está certo? É saudável? É correto? É estranho? Alguma coisa aconteceu, mas espiritualmente não é diferente. E essa preocupação, então ele diz aqui, olha, versículo 13: e quem precisa de leite ainda é criança, e aqui é o problema, ó, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. E muitos caem, muitos são atingidos, por quê? Não discernem o que é certo e o que é errado. Já deveriam estar discernindo. Uma vida com Cristo, ela não está limitada a uma série de pode e não pode. As pessoas, muitas vezes, entendem o cristianismo como uma mera religião. E toda religião, ela tem as suas doutrinas, os seus ensinos, as suas listas de proibições e permissões. E as pessoas ficam mais preocupadas com a lista do que pode e que não pode, do que discernir realmente a vontade de Deus para as suas vidas. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar: que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, amém? A vontade dele na minha vida. E qual que é a vontade do Senhor para a tua vida? É Deus quem sabe, e você precisa saber dessa vontade, porque o que se aplica para mim não se aplica a você, o que se aplica a você não se aplica para o teu irmão. E muitos estão caindo porque não estão discernindo o certo e errado, como adulto. Por que crianças são vulneráveis a um estranho pegar, levar embora, sequestrar, dar veneno? Por quê? Porque não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Espiritualmente é assim também. Já deveria entender, mas ainda está naquela coisa tão fundamental. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, diz: procuremos descobrir a vontade do Senhor, a direção do Senhor, procuremos descobrir o que agrada a Deus. Um adulto espiritual, ele procura descobrir o que agrada a Deus, não o que é a religião, não o que agrada as pessoas, não o que agrada o seu coração, mas o que agrada a Deus. O Senhor Jesus nos ensina muito bem isso. Ele, como exemplo, e o autor vai falar disso em outra oportunidade, aprendeu a obediência, a sujeição, e por isso foi exaltado. Mas uma criança não tem como fazer isso, e nem se pode exigir isso dela. Não é o momento, não é adequado. Mas chega um tempo, opa, peraí, você não é mais criança. Quem está entendendo, diga amém.
De tal forma que essa preocupação, abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. É o livro seguinte, você está em Hebreus, um pouquinho para frente, Tiago, capítulo 1. Versículo 2 nos diz: meus irmãos, olha só, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Isso aqui é algo de pessoas maduras. O se alegrar com a aflição, com a dificuldade, estar feliz, né, nessas situações, é algo de alguém maduro, não é coisa de criança. A criança, ela quer fazer só o que é agradável, sim ou não? Quer comer só o que lhe é agradável, quer ver só o que lhe é agradável, quer fazer só o que lhe é agradável. Primeira coisa que a criança, uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar é o quê? Não quero, não, sim ou não? Você tem que ensinar a criança a falar assim: Senhor, sim, porque é da nossa natureza, a gente só quer o que nos agrada. Então isso é algo de alguém maduro. Versículo 3: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros, olha só, sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E no versículo 5 tem uma orientação para nós aqui: mas, se alguém tem falta de sabedoria, ou seja, tem falta dessa compreensão, porque o que vem a ser a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de pôr em prática o conhecimento. Presta atenção nisso. Sabedoria é a capacidade de pôr em prática o conhecimento. De nada adianta o conhecimento se eu não sei pôr em prática. De nada adianta eu saber, ter conhecimento da teologia, da Bíblia, do Evangelho, de Atos dos Apóstolos, Romanos, eu não colocar em prática. De nada adianta eu ter conhecimento, porque a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E se você não tem conseguido colocar em prática o que você sabe da Bíblia, e hoje é interessante, muitas pessoas querem aprender teologia, muitas pessoas querem conhecer a Bíblia, muitas pessoas querem conhecer detalhes, e nós temos muito acesso ao conhecimento. Hoje é muito fácil o conhecimento, mas nós vemos, não só nessa área, mas em quase todas as áreas, muito conhecimento e pouca ou nenhuma sabedoria. Mas Tiago nos ensina: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém? E ele continua: porém peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, olha só, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tem momentos na nossa vida, amados, que de fato a gente não sabe o que fazer. E aí nós vamos buscar Deus, buscar direção, buscar conselho. Mas agora é triste a pessoa que nunca sabe o que fazer. Aí é triste. Isso mostra uma falta de discernimento, de sabedoria, uma falta de relacionamento com Deus, de compreensão do que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Quem está entendendo, diga amém. Outra orientação que a Bíblia nos dá acerca dessa questão, abra comigo em Provérbios, capítulo de número 1. Há uma frase no curso Homem ao Máximo que diz assim, que a verdade é igual a injeção, só funciona se você aplicar. Olha que interessante. O que adianta alguém que precisa ser vacinado, ela tem a injeção lá no freezer guardado, mas não aplica? Vai funcionar alguma coisa? Vai servir de algo para essa pessoa? Da mesma forma é a verdade, é o conhecimento. De nada adianta eu ter o conhecimento. Por isso que Tiago também escreve: não se enganem, sendo ouvintes e não praticantes da palavra. E muitas vezes nos enganamos, sendo meros ouvintes e não praticantes da palavra. Essa mensagem por si só não é para qualquer um.
Se Deus nos preparou para essa noite, para essa mensagem, isso mostra que Deus está cuidando de nós. Fala para o teu irmão, Deus está cuidando de você, meu irmão. Essa mensagem não é para qualquer um. Aqui em Provérbios capítulo 1, olha que interessante. Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha só, esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência, olha só, e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Leia bem forte o 7, vamos lá? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem. Esse é o problema. Os tolos desprezam e não querem aprender. É a história do eu já sei. Não, isso eu já sei. Não quero, não, isso eu já ouvi. Isso eu já sei. Não, isso aí, estou de boa. Mas o sábio, ele deseja aprender, e ele pede ao Senhor que o ajude a pôr em prática, que é a sabedoria. Continuando lá em Hebreus, ele então vai falar aqui acerca desse discernimento, dessa compreensão, certo? Versículo 6 diz assim: porém, assim, versículo 1 do capítulo 6, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás. Interessante porque Paulo, quando ele escreve, exortando lá no capítulo 3 de Corinto, o povo estava tão preso, tão imaturo, que ele continua: olha, eu precisei dar leite para vocês, e eu continuo dando leite para vocês. Ou seja, eles ainda não tinham amadurecido. Mas o autor aqui está escrevendo a pessoas que, de alguma forma, começaram a entender. Por isso que ele diz: agora, porém, contudo, vamos em frente. Fala para o teu irmão: vamos em frente, meu irmão. Amém? Vamos em frente. Vamos em frente. Para quê? Olha só, para chegarmos ao ensinamento de pessoas maduras. Como diz lá em Efésios capítulo 4, falando da unidade. Capítulo 4 de Efésios fala da unidade dos dons, o dom de pastor e mestre, apóstolo, evangelista, profeta, que juntos o Senhor vai entrelaçando o corpo, as juntas medulas. Mas é interessante que ele diz lá: a fim de chegarmos à unidade, para que ninguém seja levado, nenhum de nós seja levado por ventos de doutrina, como pessoas imaturas, como crianças, mas como adultos possamos realmente discernir. E o que ele diz aqui, deixando para trás, olha só, então ele falou: chegou o momento, escrevendo para aquelas pessoas, chegou o momento de deixar o básico para trás, o fundamento, e vamos para coisas maiores. E quais seriam esses fundamentos? Porque hoje nós vivemos um período tão conturbado, que mesmo o básico, o fundamento, tem sido deixado de lado. Ele traz aqui então 6 exemplos, 6 questões básicas. Assim, versículo 1, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Então ele usa uma expressão aqui, traduzida por vamos em frente, que traz uma ideia de um movimento rápido, enérgico, uma mudança abrupta. Para o que você está fazendo e começa a seguir esse caminho aqui. Amém? Essa é a ideia do texto. Assim, para isso aí, larga isso aí de lado. Você já teve assim? Você está no trabalho, fazendo alguma coisa, aí chega lá um encarregado, superior: não, para isso aí, para que surgiu uma situação aqui, larga isso aí, vamos fazer outra coisa aqui. Já aconteceu isso com você? Ou seja, é o que o autor está falando aqui. Vamos em frente, vamos deixar de lado o básico. Mas só para reforçar, o que seria o básico aqui? Ele vai falar, olha só, versículo de número 1 ainda, são as primeiras lições da mensagem de Cristo, o ABC. Nós não vamos colocar de novo
as bases dessa mensagem. Olha só, faz uma análise aí da tua vida, meu irmão. Isto é, primeira coisa, a necessidade de abandonar uma vida inútil, literalmente o arrependimento das obras mortas. Isso é o básico, a primeira coisa que alguém que entrega a vida a Jesus entendeu, que ela precisa se arrepender das obras, dos pecados, de uma vida inútil. A primeira coisa, Jesus começou pregando lá em Marcos capítulo 3, capítulo 4, antes dele João Batista pregando arrependimento, depois Jesus ser batizado, ser tentado no deserto, ele começa a pregar dizendo: olha, chegou o reino de Deus, escutem, ouçam, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Deus. A pregação em Atos dos Apóstolos era essa: Deus não levou em conta, Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, hoje, Ele diz: se arrependam, abandonem. A primeira coisa é o arrependimento, e Satanás tem trabalhado muito bem para já travar aqui, porque as pessoas não querem se arrepender, elas querem uma religião, elas querem algo bonito, mas não querem abandonar as obras inúteis, as obras mortas. Literalmente as obras mortas, aqui fala uma vida inútil nessa tradução. Relacionamento tudo enroscado, tudo enrolado, práticas nos negócios, tudo errado, desonestidade, mentira. Primeira coisa, amados, é nos arrepender. Isso é o básico. Se não acontecer isso, nada mais vai acontecer, vai ficar um natimorto, nem nasce. Primeira coisa. Segunda coisa, ele vai dizer então, fé em Deus. Olha só, a necessidade de abandonar uma vida inútil e crer em Deus. Então, antes dessa fé em Deus ser autêntica na minha vida, eu me arrependo, eu abandono, e aí eu terei uma fé em Deus, o crer em Deus. Abraão, ele foi justificado, a Bíblia diz, porque ele creu em Deus. Abacuque diz: o justo viverá pela fé. Hebreus vai dizer aqui, logo mais, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? Presta atenção, é uma fé que ela segue, ela vem depois de um arrependimento. Não é uma fé, um sentimento: eu amo Jesus, porque eu gosto das músicas, eu gosto, eu acho bonito, mas vive a mesma vida, não abandona as práticas, as mentiras, a imoralidade sexual, a pornografia, não abandona a desonestidade. Daqui a pouco vai entrar o período de declarar imposto de renda, é um monte de rolo, mentira, confusão para não pagar imposto. Eu não gosto de pagar imposto, mas eu tenho que pagar. A pessoa quer ir para o inferno para ganhar ali um negocinho a mais da receita, para deixar de pagar o imposto. Se arrependa, se arrependa. Fala para o teu irmão: se arrependa, meu irmão, e crê em Deus. Primeira coisa, se arrependa e crer em Deus. Depois ele continua, isso é o básico, isso é o início. Por que lá em Romanos capítulo 10 diz, a gente fala todo culto aqui, né? Se você crê em Deus, que Deus crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, se você o confessar como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. É crer em Deus. A próxima aqui fala assim, o ensino sobre os batismos, não é batismo plural, os batismos. Houve todo um contexto ali que se referia à purificação com água. Então, por exemplo, lá em Números 19 vai falar sobre a água purificadora, que era toda uma cerimônia com a novilha vermelha, para se criar essa água, para fazer uma cerimônia ali de purificação. Ezequiel, por exemplo, vai falar que vai chegar um tempo que ele restauraria o coração, mudaria o coração do povo, um coração de pedra em coração de carne. E ele fala: e eu vou lavar vocês, vou purificá-los com água. João veio batizando o batismo de arrependimento, mergulhando as pessoas que declaravam que estavam arrependidas. Aí vem o Senhor Jesus com um batismo, que é o compromisso de segui-lo, uma demonstração pública de seguir Jesus como seu Senhor e Salvador, que Paulo ensina em Romanos capítulo 4, capítulo 6, que representa a nossa morte e ressurreição com Cristo Jesus.
Então essas coisas básicas, aquele povo sabia, coisas que hoje as pessoas não sabem, muitas vezes, dentro da igreja. Você que ainda não desceu as águas, não foi batizado, meu irmão, você precisa passar por esse momento especial. Mas ele fala aqui ainda de imposição de mãos, ele fala, olha só, da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos. Isso fala de consagração. Paulo, por exemplo, escreve a Timóteo: Timóteo, cuidado, você vai preparar novos líderes, não impõe as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Toma cuidado, experimenta primeiro, porque as pessoas falam bonito, as pessoas, tem um lero-lero. E eu tenho um negócio comigo, minha amada fala, rapaz, eu quando, tem aquela expressão, meu santo não bate, mas quando o santo não bate é difícil, tem que orar muito, meu irmão, porque olha, e normalmente é discernimento, assim, interessante isso, e fala bonito, e tal, não sei o quê, não põe a mão precipitadamente. A imposição de mãos fala de cura, fala de ministração, ou seja, fala do quê? É a coisa básica que nós cristãos, nós ministramos uns aos outros, isso é básico, mas nós hoje perdemos tanto essa base, que as pessoas acham que a ministração só pode partir de um pastor, de um sacerdote, de um ungidão de Deus, mas nós devemos ministrar uns aos outros, amém? Ele fala aqui ainda, olha só, da ressurreição dos mortos, e o julgamento eterno, isso é o básico, amado. Há pessoas que estão tão presas nesse mundo, por que não amadurece? Não entendeu o básico, que esse mundo não é para nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo 15, depois você pode ler na tua casa, eu te aconselho a ler. Todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Paulo ensina detalhadamente sobre a ressurreição. São 58 versículos falando sobre isso. Mas o cerne da questão está no versículo 19, que diz o seguinte, olha só: se a nossa esperança, se você puder ler comigo, pega aí 1 Coríntios 15, 19, se puder ler, leia bem forte, vamos lá. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha só, na igreja de Corinto, tinha cristão que não acreditava na ressurreição, meu irmão. E Paulo fala: vocês são loucos? Tá, e aí? Então, para que serve Jesus? Morreu, acabou. Não, se a nossa vida é essa aqui, meu irmão, meu Deus do céu, viver aí 60, 70, com muita sorte, 80 anos, uns mais, outros menos, e acabou. Se a nossa vida é isso aqui, é trabalhar, é dormir, acordar para trabalhar, para ganhar, para não morrer de fome, ou para ganhar um pouco mais, é isso aqui a nossa vida? Paulo está falando, se isso for a nossa vida, meu irmão, nós somos mais miseráveis. A ressurreição é básico do cristão, entender isso, é fundamental, entender que essa vida não é para nós, e o juízo eterno, conforme está lá em Atos capítulo 17, pregação básica da igreja evangélica, da igreja primitiva. Olha só, que Pedro pregando diz, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Olha o versículo 31 que diz, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo, com justiça, por meio de um homem que escolheu, falando de Jesus, e deu prova disso a todos, quando ressuscitou este homem, amém? Isso é o básico. O autor de Hebreus está dizendo, olha, vamos superar isso aí, meus irmãos, vamos viver isso aí, vamos para frente, vamos em frente, que Deus tem mais para nós, amém? Mas tem pessoas que lutam há anos para conseguir vir num culto de domingo.
A pessoa tem dificuldade de participar da comunidade, é normal e comum no início da caminhada. Mas a pessoa tem 2, 3, 4, 5 anos que a luta dela ainda é conseguir participar de um culto, seja domingo, seja durante a semana, vir com atenção, pegar, anotar, ler a Bíblia, pensar, refletir sobre isso, que é o básico. A pessoa entra ano, sai ano, a dificuldade dela ainda é frequentar culto. Meus irmãos, será que isso é comum isso? Será que isso está certo? Faça uma análise. Será como recém-nascidos? Eu não estou falando que você começou agora, é normal. Agora, meu irmão, se você já tem mais de ano na igreja, você ainda não consegue ter isso como uma prática básica, normal, alguma coisa está muito errada. Está muito errada. Mas vamos em frente, fala para o teu irmão, vamos em frente. Olha só, ele vai dizer aqui no versículo 3, vamos em frente, do capítulo 6 de Hebreus, vamos em frente, e se Deus quiser, é isso o que faremos, amém? 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 Vamos em frente, meus irmãos. Se Deus quiser, é isso que faremos. Abra comigo em Filipenses capítulo 1, olha que interessante. O desejo de Paulo compartilhando com seus amigos lá da Macedônia, da cidade de Filipe. Capítulo 1, ele abre o coração aqui e fala do seu desejo. Capítulo 1 de Filipenses. Meus irmãos, versículo 12, olha só, versículo 12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Amém? Então, Paulo tinha esse discernimento, essa compreensão de que tudo que acontecia na vida dele era para o progresso e crescimento. Mas olha que interessante, que ele vai dizer aqui, no versículo de número 9, olha só, o que eu peço a Deus, é que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de toda culpa. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante, amados. Ele vai dizer ainda no capítulo 2, olha só que interessante. Versículo 12, portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Olha só, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Olha só, versículo de número 14, façam tudo isso sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Amém? Amados, a caminhada com Cristo, a caminhada com Deus é um progresso, ela é progressiva, é um crescimento. Não há espaço para estagnação, para ficar parado, para ficar no mesmo. Quando acontece estagnação, na verdade, o que está acontecendo é o maior perigo. E qual que é o maior perigo? Apostasia, desistir, parar. Presta atenção, o maior perigo. Ele vai alertar sobre isso agora aqui em Hebreus. Ele vai dizer no capítulo 6, continuando aí, olha só, versículo 4. Olha que descrição. Que é o maior perigo que alguém corre por ficar estagnado. Ele diz aqui no versículo 4, como é
que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu, recebido a sua parte do Espírito Santo, olha só, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, olha só, mas depois abandonaram a fé. Olha o que ele vai escrever aqui: é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. O maior perigo, amados, é o maior perigo de alguém que estagna na fé, é abandonar. Ela experimentou, ela entendeu, ela compreendeu, é impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Amém? Mas é difícil. Talvez você conheça alguém assim. Você vai pregar, é difícil até pregar, a pessoa sabe. Você começa a pregar, você começa o versículo, ela termina, mas ela não quer. Você vai falar de igreja, ele sabe tudo, sabe mais que você, mas não quer. É alguém que experimentou, alguém que entendeu, mas estagnou, não comeu, não se alimentou, não entendeu os fundamentos, não viveu os fundamentos, não avançou, parou no tempo. Você encontra andarilho na rua, você vai conversar, não, eu era da igreja, eu era diácono, está lá vivendo na rua. Você começa a pregar, você consegue pregar porque a pessoa sabe, ela fala, é verdade isso aí, então aceita. Não, é terrível, amados. Esse é o maior perigo que nós corremos. Por quê? Porque não avançou, porque não entendeu, porque parou no tempo, não cresceu espiritualmente. Quem está entendendo, diga misericórdia. Por isso que tem tanto evangélico no Brasil hoje. O Brasil está cheio de evangélico, mas cristão são poucos. Porque uma pessoa dessa, se passar o IBGE e perguntar para ela, qual que é a tua religião? Ele vai falar o quê? Evangélico. Mas já abandonou faz horas. Por isso que a Bíblia diz, creia no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, amém? Amém? Mas não creia no evangélico, creia no Evangelho. As pessoas estão confundindo as coisas. Mas olha que interessante, continuando aqui, abra comigo a sua Bíblia. Não precisa não, vou contar rapidamente para a gente ganhar tempo aqui. Só anota aí, Marcos capítulo 4, tivemos a oportunidade de compartilhar esse texto lá em Itaquaruçu, quinta-feira. Vai falar sobre isso, pessoas que recebem a mensagem. Ali Jesus conta a parábola do semeador, presta atenção. De 100% das sementes lançadas, e Jesus explica que a semente é a palavra dele, é a palavra de Deus. E hoje nós não temos problema no Brasil, nós não temos problema em Nova Andradina, de semente sendo lançada, porque você ouve a palavra de Deus quando você quiser, a hora que você quiser. Você pega o teu celular, você vai encontrar aí excelentes pregadores, excelentes mensagens, sim ou não? A semente está sendo lançada, mas a Bíblia diz, Jesus conta, que o semeador passou lançando a semente. Primeira vez que ele lançou ali, caiu em terra, caiu na beira do caminho. Fala comigo, na beira do caminho. É aquela situação que foi quase, o diabo roubou, Jesus fala. Esses são aqueles que a palavra, a mensagem é lançada, o diabo rouba. Ela ouve a mensagem aqui, ela entende a mensagem caiu ali, mas aí quando ela vira a esquina, o diabo roubou. A mulher falou um negócio que ele não gostou, o marido falou um negócio que não gostou, e aí saiu da igreja, era uma benção, estava uma benção, chega em casa brigando os dois. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão. É o diabo que roubou a mensagem. Mas é interessante que das 3 oportunidades que a semente é perdida, só uma que é questão do diabo. Porque Jesus vai falar o seguinte: algumas sementes foram lançadas e caíram nas pedras, e elas então não aprofundaram as raízes. E Jesus explica, esses são aqueles que ouvem a mensagem, mas aí quando vem a provação, fala comigo, provação, a dificuldade, fala comigo, dificuldade,
Olha só, quando vem a provação, a dificuldade, ela se escandaliza, fala: ah, não é para mim não isso aqui. Não, 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 não. Aí tem uns crentes que falam assim: é assim mesmo, quando você se converte, piora. Quem já viu crente abençoado falar isso? Em vez de falar: não, meu irmão, feliz, a Bíblia diz que feliz é aquele que passa pela provação, né? Não, aí vem o crente que não sabe nada com nada, né? É isso mesmo, irmão, quando a gente converte, é isso aí, né? Pior, fica pior o negócio. A pessoa ouve a mensagem, não tem raiz. Fala comigo, raiz. Não tem profundidade. Aí se escandaliza e abandona. Aí tem a terceira situação, olha só. Você vê que a segunda não tem a ver com o diabo. É dificuldade, meu irmão. Dificuldade da vida. Você chega no trabalho segunda-feira, foi demitido aí. É o diabo? É dificuldade, meu irmão. A economia está ruim, é o diabo? Não, é provação. Todo mundo passa por provação. Todo mundo passa por dificuldade. Mas a pessoa que está enraizada em Cristo Jesus, ela entende, ela passa pela provação e ela persevera. Ela entende, ela cresce, ela amadurece. Mas há uma terceira situação, então, que fala das sementes que foram lançadas e caíram no meio dos espinhos. Presta atenção. E diz que essas sementes, elas nascem, elas germinam, mas não frutificam, porque os espinhos sufocam. E sabe o que são os espinhos? As bênçãos, as riquezas, as preocupações. Jesus fala. O jovem, né, a gente fala do PJ, a gente fala assim, falando do jovem, né? O jovem é tranquilo, não tem um passarinho para dar água. Não tem um carro para se preocupar, para abastecer, né? Não tem uma casa para se preocupar para pagar aluguel. Porque quando a gente vai tendo as coisas, a gente aumenta as preocupações, sim ou não? Aí Deus dá um carro para o camarada, aí começa a preocupação. Aí Deus dá uma casa, começa a preocupação. Aí orou tanto para casar, casou. E aí, meu Deus. Eu tinha cabelo quando casei. Ó, aí testificou, hein, alguém aí, hein? Testificou, hein? As preocupações da vida, mas são as bênçãos. Deus vai nos abençoando, só que junto com as bênçãos vem preocupações, sim ou não? A pessoa teve um filho, nasceu a criança, a maior bênção que tem, mas vem as preocupações juntas, sim ou não? E essas preocupações, se nós permitirmos, elas sufocam, e nós não frutificamos. O diabo tem alguma coisa a ver com isso, sim ou não? Não. São as preocupações. Meu irmão, você tem andado tão preocupado que Deus está te sufocando. A situação está se sufocando. E o que Deus tem para a tua vida não está surgindo. Você está sufocado, sufocada. Não está praticando o que está lá em Filipenses capítulo 4, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente ao Senhor a sua súplica, o seu pedido, a sua oração, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus vai guardar o teu coração, amém? Os prazeres, Jesus fala dos prazeres. Vou dar um exemplo de prazer hoje que tem sufocado as pessoas. Rede social. A pessoa não lê a Bíblia porque não tem tempo, mas o Instagram está em dia. Eu duvido alguém que pegue e abre o Instagram, que consegue ficar 15 minutos só. Olha, esse aí, se conseguir te falar. Ou qualquer outra rede social. Ah, a rede social do capeta? Não, meu irmão, não é não. A questão é que nós permitimos que os prazeres sufoquem a semente lançada. Nós não temos o domínio próprio que o Espírito Santo gera em nós. Maratonando série. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para evangelizar, fazer curso, não tem tempo para fazer curso, não tem tempo para discipular. Mas a série está em dia. A pescaria, tem tempo para pescar. É pecado pescar? Lógico que não, meu irmão, é bênção. Mas cada coisa no seu lugar, amém? Sim ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O maior perigo, amados, que Hebreus conta para nós aqui, é a pessoa que recebeu a mensagem. Jesus fala dessas sementes lançadas, e de 100% das sementes lançadas,
apenas 25% cai em terra boa, e quando ela cai na terra boa, ela frutifica, ela cresce, ela multiplica. E esse é o desejo do Senhor para nós, amados, que o nosso coração esteja pronto, bom, disposto a receber a palavra, a semente que está sendo lançada, amém? É o maior perigo, está lá em Hebreus, e tanto é que ele dá o exemplo, ou melhor, ele faz uma analogia aqui, lá no capítulo 6 de novo, ele vai citar o versículo 7 e 8, dizendo, olha, assim como a terra, né? Deus abençoa a terra, que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela, e glória a Deus por isso. Mas olha só o versículo 8, mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada, corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo o quê? O improdutivo. Tanto é que quando Deus amaldiçoa a terra por conta do pecado do homem e da mulher, ele diz, agora vai ter espinho, vai ter abrolho na terra. É demonstração do que? A chuva caiu do mesmo jeito, o sol veio do mesmo jeito para aquela terra, mas em vez de produzir, ela gerou mato, gerou espinho, gerou nada. E Deus tem derramado a palavra sobre nós, amém? Então que o Senhor nos ajude. Versículo 9, ele vai dizer aqui, olha só, porém, olha só, glória a Deus, né? Porém, ainda que falemos dessa maneira, ele dá aquela puxada de orelha, né? Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, é interessante que a única vez que ele usa essa expressão nessa carta, amados amigos, queridos irmãos, porque toda exortação, amados, é para crescimento nosso, não é para colocar um peso sobre nós, não é para nos derrubar, mas para realmente nos orientar, dar a direção correta. Porém, olha só, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Olha só, e ele vai falar aqui acerca do trabalho, né? Deus não é injusto, olha só, ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda, olha só, estão dando aos seus irmãos na fé. Era um povo que servia, amados, apesar dessa dificuldade de amadurecer, eles serviam, e esse é o propósito para todos nós cristãos, servirmos uns aos outros. Os irmãos na fé, né, no original diz, né, literalmente, aos santos, ou seja, se referindo aos irmãos, não entidades, né, mas os irmãos, os santos, que no Novo Testamento sempre se utiliza em referência a pessoas, no plural, os santos, que são os cristãos, os que entregaram a vida a Jesus, no singular apenas a Deus, né, o santo. Mas esse serviço, mas por que isso? Quando nós, presta atenção nisso, quando nós servimos, nós estamos servindo a Deus, não as pessoas, entenda isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, quando nós servimos as pessoas, servimos os irmãos, estamos servindo a Deus. Mateus capítulo 25 explica muito bem isso. Jesus aqui conta essa parábola. Falando acerca do juízo final, que interessante isso aqui. Mateus 25, versículo 31. Olha só. Ele diz aqui, Jesus, olha só, terminou dizendo, ele termina uma série de parábolas acerca do juízo final, e aqui ele termina essa série dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, Filho do Homem é o próprio Jesus, nosso Senhor, quando ele vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real, todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, olha só, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, ele porá os bons à sua direita, e os outros à sua esquerda. Olha interessante o que caracteriza alguém como bom aos olhos de Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham, recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Olha que interessante isso aqui, versículo 35, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro
me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, olha só que interessante a pergunta dele: Senhor, algo errado aqui. Quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro, recebemos na nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Ao versículo 40. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que... Quando nós servimos, estamos servindo a Deus. Por isso que não cabe partidarismo, grupinho, panelinha. Quando nós servimos, estamos servindo a Deus. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, ele vai falar: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho, nem o amor que nós demonstramos. Então, meu irmão, nunca pare de servir, nunca pare de trabalhar. E para encerrar, versículo 11 diz assim: o nosso profundo desejo, e esse deve ser o teu profundo desejo, deve ser o meu profundo desejo. Qual que é? Que cada um de nós continue, olha só isso aqui, amados, com entusiasmo até o fim, para que de fato receba o que esperam. No nosso discipulado individual, tem uma lição que trabalha com algumas coisas que derrubam o cristão. E ali é dito que a maior arma de Satanás contra o cristão, contra nós, sabe qual que é? Desânimo. Fala para o teu irmão: o desânimo. A maior arma é o desânimo. É o que está falando aqui, ó. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Amém? Olha só o versículo 12: não queremos que se tornem preguiçosos, lentos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, os que perseveram, para que assim recebam o que Deus prometeu. Quem quer receber o que Deus prometeu aqui? Mas amados, não podemos parar no meio do caminho, não podemos começar bem e terminar mal, não podemos ficar lentos, preguiçosos, desanimados. Devemos clamar a misericórdia do Senhor, nos alimentar da palavra, exercer. E como que eu amadureço? Uma das formas, a gente aprende no currículo Hombridade, no curso Ao Meu Máximo, que a maturidade, presta atenção, a maturidade não vem com a idade, a maturidade vem quando eu assumo responsabilidade. Quando você começar a assumir responsabilidade, você vai amadurecer. Quem sabe você é um homem ou uma mulher responsável, mas eu estou falando espiritualmente. Quando você assumir a responsabilidade de orar por outros, de ajudar a outros, ensinar a outros, quando a gente deixar esse comodismo de só vir ao culto ou participar de algum evento da igreja, mas começar realmente como um adulto a ajudar, a estender a mão, discipular, orientar, ofertar o tempo, ofertar a oração, ofertar dinheiro, ofertar o esforço para as pessoas, aí eu vou amadurecer, aí as coisas vão acontecer na minha vida. Deixarei de ser uma criança espiritual, me tornarei um adulto espiritual, não perfeito, mas um adulto, não perfeito, mas maduro. Quem está entendendo aí, amém? Mas enquanto nós ficarmos no berço, amados, enquanto a gente ficar ali sabe quando a criança começa a andar e compra aquele brinquedo ali, aquele utensílio, que ela fica de pé ali caminhando, um disquinho, já viu o disquinho? Aquilo é ótimo para a criança aprender a andar, mas imagina, ela vai ficar ali 2 anos ali, no disquinho. Tem crente que está no disquinho até hoje, não anda sozinho, não tem firmeza nas pernas, está no disquinho, tem que ficar empurrando. Fala para o teu irmão: sai do disquinho, meu irmão. Precisamos andar, precisamos correr, temos que sair dessa fase, sabe, fase crítica. Você já viu criança? A criança é crítica. Eu tenho 3 em casa, meu irmão, tem hora que se não pegar a varinha,
É toda hora. Ah, porque fulano fez isso, ah, que fulano fez aquilo, ah, que pegou meu brinquedo, ah, que falou que isso, ah, que falou aquilo. Já aconteceu isso na tua casa? Tem cristão que é assim, é só crítica. É só crítica. Ah, porque tem isso no louvor, ah, porque tem isso na palavra, ah, porque tem isso lá na igreja, ah, porque tem isso no fulano, ah, porque a fulana, ah, porque o ciclano. Pessoa madura não é crítica. Pessoa madura ajuda, resolve. Você imagina você adulto, 3 crianças ali, você começa também, ah, mas você também fez isso, ah, que você fez aqui, imagina. Tem cristão que é assim, é só crítica. Pare de criticar, meu irmão, começa a agir como adulto, começa a ajudar as pessoas. Obrigado pelo amém. Pare com isso. Deus tem algo melhor para nós, algo muito superior. Ele diz aqui, vamos avançar. Fala para o teu irmão, vamos avançar, meu irmão. É para avançar, não é para ficar parado não. Amém? Para encerrar, abre aí 1 Coríntios capítulo 15 novamente. Vamos ler 2 versículos aqui para orarmos. Olha que interessante, depois de Paulo falar tanto de ressurreição, tanto de superar a morte, da vida em Cristo Jesus, ele termina dizendo aqui no capítulo 15, olha só, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57, mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Portanto, queridos irmãos, versículo 58, portanto, queridos irmãos, ou seja, porque nós temos a ressurreição, porque Jesus nos garante a vitória, porque nós temos a vitória sobre a morte em Cristo, portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, amém? Isso é uma vida madura. Adulto é assim, ele sabe que o trabalho dele, ele não quer naquele dia, está chovendo, está frio, mas ele sabe que tem que sair, porque aquele trabalho vai trazer proveito, aquele trabalho terá resultado, aquele trabalho vai produzir, amém? Criança não é assim. Paulo está dizendo, glória a Deus, temos a ressurreição, Jesus venceu a morte, vencemos com Ele, glória a Deus, porque temos a vitória em Cristo Jesus, por isso, e é por isso mesmo, nós vamos trabalhar. Não pare de trabalhar, não pare de buscar o Senhor, não pare de fazer a vontade dEle, porque isso dá resultado, esse trabalho sempre traz proveito. Se não está tendo resultado, meu irmão, é porque está parado, não está trabalhando, não está se esforçando, não está crescendo, não está assumindo responsabilidades. É difícil, espiritualmente, porque no natural está sendo assim na nossa cultura. É a gurizada de 20 e poucos anos morando com o pai ainda, 30 e tantos anos morando com o pai ainda, mas não está morando com o pai porque está estudando, não, está morando porque joga videogame, é influencer. Eu não sei que influência que é essa que ele está fazendo. Porque é interessante, hoje, a gente trabalha ali no órgão público, né, chega a pessoa ali e tal, aí você pergunta, antigamente falava desempregado, hoje não é mais desempregado, é influencer, não sou influencer. Aí você fica olhando assim e fala, rapaz do céu. Tem um influencer de verdade, é lógico que existe, né, a profissão do influencer. Mas hoje em dia, para não falar que desempregado, não sou influencer. Já viu isso aí, pastor Márcio? Mas espiritualmente não é diferente, a pessoa está há tanto tempo, e Deus tem ali, né, algo pronto, preparado, maturidade, algo para aquela pessoa, mas eu quero te convidar a orar comigo nessa noite, meu irmão, para que em nome de Jesus, cada um de nós que desenvolva, isso é algo muito pessoal, que cada um de nós está numa fase da nossa caminhada, cada um de nós está vivendo algo, uns estão no tempo certo, outros estão atrasados, outros estão adiantados, mas a questão aqui é discernir, porque senão o grande perigo ele vai nos alcançar, que é abandonar a fé, abandonar a verdade, mesmo tendo conhecido a verdade. Se você quiser orar comigo, fique de pé, vamos orar ao Senhor.
Não seja mais alguém, amados, que ainda tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de ir num culto, numa reunião. Em nome de Jesus, vamos desenvolver. Vamos deixar Deus nos surpreender. Deixe Deus te surpreender. Deixe Deus te surpreender. Você vai perceber coisas que você não sabia fazer. Você vai descobrir que você sabe fazer. Igual a criança, ela descobre que ela consegue andar de bicicleta sem rodinha. Ela descobre que ela consegue tomar banho sozinha. Ela descobre que ela consegue fazer coisas que antes ela não sabia, não conseguia fazer. Deixa Deus te ensinar a fazer coisas novas, amém? Aceite o desafio, saia do comodismo, saia dessa área de conforto. Se você concorda com essa mensagem, então vamos orar. Feche seus olhos agora, coloca a tua vida diante de Deus, ore ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, nós oramos, Jesus, porque nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua palavra que é a verdade. Nós cremos, Jesus, no Teu cuidado, no Teu poder, no Teu amor por nós. Nós cremos.